Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 61. Atenção! Os olhos aguçados de Kakashi captaram a sutil diferença de cor naquele grupo de criaturas de argila, mas seu aviso chegou um pouco tarde demais. Dezenas de shinobi de Konoha pagaram o preço com suas vidas. Acionem a formação das 4 chamas violetas agora. Não podemos esperar mais. Kakashi ordenou decisivamente, com a voz firme ao perceber que o terreno perto de Deidara ainda era inacessível. Formação das 4 chamas violetas. Veio o grito sincronizado. 4 shinobi de Konoha de nível Jonin se moveram em uníssono, formando selos de mão para erguer uma barreira. Uma cortina de luz violeta escura surgiu do chão, cercando Deidara antes que ele tivesse tempo de reagir. Quando os clones de Zetsu branco de argila tentaram avançar, foram instantaneamente reduzidos a cinzas ao contato com a barreira. Ufa! O grupo suspirou coletivamente de alívio. Pelo menos o inimigo estava contido por enquanto. Embora a formação das 4 chamas violetas não fosse perfeita na execução, ela deveria conter o inimigo por um tempo. Afinal, as barreiras se tornavam mais fortes quanto menores eram. Nesse caso, o tamanho forçado e maior havia enfraquecido os pontos de defesa individuais da barreira, tornando-a mais suscetível a ataques direcionados. No entanto, as explosões de Deidara eram inerentemente de longo alcance. Concentrar o dano em um único ponto, como Haikiri não era seu estilo, então eles imaginaram que a barreira seria suficiente. Kakashi deu um passo à frente, sua voz calma, mas investigativa. Suas habilidades devem ter vindo do corpo de explosivos de Wagakuri. Como você veio parar aqui? Não é óbvio. Eu desertei, respondeu Deidara com um sorriso irônico, tocando a faixa arranhada de Wagakuri que adornava sua testa. Ele não se importava em conversar um pouco com Kakashi, afinal, com Konan cuidando das etiquetas de explosão infinita no vale e Sasori lidando com o shinobi da areia. Não havia pressa. Conte-nos tudo sobre a sua organização, e talvez possamos pegar leve com você, interrompeu um Anbu ao lado de Kakashi. Sua voz mascarada carregava um tom de aço. Além disso, o que está acontecendo do lado de Kirigakuri? Você não acha mesmo que me capturou, acha? Deidara riu com os olhos brilhando de diversão. O Anbu inclinou a cabeça levemente, sua expressão escondida, mas seu tom traiu sua confiança. A formação das 4 chamas violetas pode prender até oponentes de nível Kage. O que te faz pensar que é uma exceção? Deidara riu ainda mais alto. Você não acha que eu sou do nível de um Kage? Interessante. Ele colocou a mão na bolsa, tirou um pedaço considerável de argila e o colocou na boca, mastigando-o com lentidão deliberada. Antes que minha arte esteja completa, deixe-me lhe perguntar uma coisa. Ainda mastigando, com a fala um pouco abafada, ele perguntou: quem deu a ordem para um massacre tão frio, matando até civis? A inquietação de Kakashi aumentou à medida que Deidara engolia mais argila. Seus instintos gritavam que algo estava errado. Macaco branco, chega de conversa. Recue agora, gritou Kakashi, agarrando o agente Anbu e saltando para trás. Dentro da barreira, Deidara cuspiu uma figura de argila branca e alada. Estrondo. A figura expandiu-se rapidamente, transformando-se numa forma humanoide maciça com vários metros de altura. Apesar da aparência cômica, exalava uma aura sinistra de morte. Deidara montou seu dragão C2, subindo alto para minimizar o impacto da explosão iminente. Este C318 apressado não vai se igualar ao que usei contra Yagura, mas deve ser suficiente para romper uma barreira. Poderoso demais e eu acabaria bombardeando nossos aliados abaixo do cânion também. Isso seria inconveniente, ele refletiu, com um sorriso travesso no rosto. A arte é uma explosão. Ha! Bum! A formação das 4 chamas violetas se contorceu e se deformou sob a pressão da explosão. Como um balão prestes a estourar, a barreira se rompeu em segundos. Os 4 jonins que a mantinham entraram em colapso, com o chakra completamente drenado. A explosão ensurdecedora rompeu seus tímpanos, e seus olhos foram cegados pela luz intensa antes que a onda de choque os consumisse por completo. A força da explosão gerou uma notificação no sistema. Jin. Detonação alcançada. Forças de Konoha gravemente dizimadas. Valor de choque 20 obtido. As forças de Konoha se apressaram em recuar, suas fileiras desorganizadas. As ondas de choque atingiram até o shinobi da areia do outro lado do cânion, derrubando muitos. É liberação de vento? Ou liberação da terra? Murmúrios confusos se espalharam entre o shinobi da areia. Apenas alguns, como Baki, permaneceram firmes com expressões de choque. Que tipo de jutsu poderia causar tamanha devastação? Nem a Bijudama do Shukaku era tão poderosa. Recuem! Recuem agora! Baki ordenou, percebendo a futilidade de continuar. Inicialmente ele esperava que Konoha resolvesse a batalha antes de prestar assistência. Em vez disso, Konoha havia sido exterminada. No clássico estilo de Tsunagakuri, eles decidiram que era hora de cortar as perdas e recuar. À medida que os shinobi da areia se dispersavam, Konoha o seguiu. Apesar do caos, suas forças disciplinadas deixaram elites para trás para cobrir a retirada, impedindo Deidara de obter uma vantagem fácil. De volta ao cânion, o campo de batalha estava irreconhecível, reduzido a um deserto devastado. A Akatsuki se reagrupou, com Suigetsu se aproximando animadamente de Deidara. Deidara-ni, você foi incrível, exclamou Suigetsu, quase sem se machucar. Apesar da idade, Suigetsu já era um shinobi de nível Chunin, moldado pelo ambiente hostil de Kirigakuri. Quer aprender? Deidara provocou com um sorriso malicioso. Sério? Posso? Os olhos de Suigetsu brilharam, mas ele hesitou. Espera aí, sua habilidade não é como uma Kekkei Genkai? Como eu poderia aprender isso? Você é praticamente feito de água, não é? Retrucou Deidara. O que isso tem a ver? Suigetsu inclinou a cabeça, confuso. Você poderia carregar minhas bombas dentro do seu corpo e se autodetonar, brincou Deidara. Kabum! Um golpe, uma morte. De jeito nenhum.
Suigetsu recuou horrorizado. Isso parece pior que a morte. Divertido pela reação de Suigetsu, Deidara se virou para Konan enquanto ela deslizava em sua direção. O que devemos fazer com os prisioneiros de Konoha? Deidara olhou para os prisioneiros. A maioria eram membros da raiz, notórios por suas missões a sangue frio, visando tanto shinobi quanto civis. Espere, aquele era um rosto familiar? Tragam-no até mim, ordenou Deidara com um olhar fixo em Shimura Kyoto. Que surpresa, um velho amigo. Capítulo 62. Senhores. Kyoto gaguejou, com a língua praticamente presa em nós ao ver Deidara e Sasori. Acredito que seu nome seja Shimura Kyoto, certo? Deidara perguntou com um sorriso irônico. Sim, sou eu. Kyoto assentiu apressadamente como um aluno excessivamente obediente mal ousando respirar. Kyoto, pensei que fossemos amigos. E no entanto, você nem se deu ao trabalho de nos informar sobre a emboscada de Konoha. Parece que você não tem medo de morrer, né? O tom de Deidara subitamente se tornou ameaçador, seu olhar afiado como uma lâmina. Por favor, você entendeu tudo errado. O rosto de Kyoto transbordava de pânico enquanto ele explicava freneticamente. Esta missão era ultra secreta. Ninguém sabia o objetivo antes de partirmos. Além disso, fomos cercados por nossas próprias forças durante a marcha. Eu não tinha como te enviar nenhuma informação. Ele falou rapidamente com medo de que Sasori usasse seu controle cerebral de marionetes para matá-lo na hora. Deidara considerou a explicação de Kyoto, achando-a parcialmente verdadeira. Era plausível que ele não pudesse enviar uma mensagem, mas Deidara suspeitava que uma parte de Kyoto não se importaria se eles morressem, removendo a ameaça que pairava sobre sua cabeça. Ainda assim, fazia sentido que a equipe de Hyuga Kazuto e Rin não tivesse enviado atualizações. Konoha estava sendo cautelosa afinal. Deidara não estava particularmente interessado em pressionar o assunto. Kyoto ainda tinha suas utilidades. Sua hostilidade anterior era apenas para assustá-lo. Bem, então foi culpa minha, meu amigo de Konoha. O sorriso de Deidara se alargou, mas o calor em sua voz causou arrepios na espinha de Kyoto. Sem problemas. Como prova de amizade, tenho uma grande recompensa para você. Deidara declarou com entusiasmo fingido. Uma grande recompensa? Kyoto perguntou hesitante, sua confusão evidente. Exatamente. Tudo o que você precisa fazer é isso e aquilo. Deidara se inclinou e sussurrou algo no ouvido de Kyoto. Não, de jeito nenhum. Kyoto recuou, horrorizado com a sugestão. Apesar do medo, ele ainda se apegava a um resquício de lealdade a Konoha. Qual é o problema, meu amigo? É tudo por Konoha. Deidara rebateu com uma voz que misturava persuasão e ameaça. Concorde com isso, e aqueles shinobi de Konoha ali podem voltar vivos. Você até se tornará um herói por salvá-los. Isso não é bom? Herói? A palavra permaneceu na mente de Kyoto. Ele imaginou o respeito e a admiração de seus pares, as honrarias e as responsabilidades que lhe seriam concedidas por sua bravura. Seu sangue ferveu de excitação, e o que lhe restava de resistência se dissipou. Você tem razão. Isto é por Konoha. Em uma clareira, dezenas de ninjas de Konoha, membros de elite da Anbu e da Raiz, estavam amarrados firmemente com cordas. Se todos morressem ali, as perdas de Konoha aumentariam exponencialmente. Deidara empurrou Kyoto para frente quando eles se aproximaram. Seu camarada já se rendeu. Sugiro que o resto de vocês façam o mesmo, anunciou Deidara, com o tom transbordando de escárnio. Cedam, e embora eu não vá libertá-los, posso pelo menos garantir suas vidas. Os shinobi de Konoha o encararam com raiva desenfreada. Um dos Jonin cuspiu no chão. Kyoto, seu covarde, você desonra o título de shinobi de Konoha. Deidara, fingindo irritação, entregou uma kunai a Kyoto. Certo, prove sua lealdade. Macho. Kyoto pegou a kunai com as mãos trêmulas, congelado no lugar enquanto uma luta interna se desenrolava em seu rosto. Vamos! Mate-me, seu traidor! Gritou Jonin em desafio. Eu, Kamikawa Ryu, prefiro morrer a me render. Mais shinobi de Konoha se intrometeram, lançando insultos e desafios a Kyoto. Com um grito desesperado, Kyoto girou e lançou a kunai em direção a Deidara. Sem surpresa, Deidara desviou do ataque sem esforço e chutou Kyoto para o chão. Ah? Você não estava com medo de morrer há pouco? Zombou Deidara. O que mudou? Kyoto se levantou com uma expressão resoluta. Tudo o que eu disse antes foi só para te enganar. Eu queria encontrar uma oportunidade para te matar, mas infelizmente falhei. Ele suspirou com pesar, sem demonstrar medo da morte. Seu comportamento contrastava fortemente com sua covardia anterior. Ah? Então tem outro motivo? Deidara fingiu curiosidade. Claro! Declarou Kyoto, apaixonado. Eu tive que enfrentar meus camaradas. Erguendo a voz, ele gritou, meus camaradas de Konoha. Nunca se curvem diante desses demônios. Nunca traiam nossa amada vila. Nunca maculem a vontade do fogo. Mas vocês todos morrerão, avisou Deidara. E daí? A morte não significa nada. Konoha não tem shinobi covardes. O fervor de Kyoto era contagiante, e até mesmo aqueles que o amaldiçoaram momentos antes começaram a reconsiderar. A morte não significa nada. Konoha não tem covardes. Os outros shinobi ecoaram suas palavras com os espíritos inflamados. Deidara, abalado pela determinação feroz deles, cambaleou para trás com uma expressão exagerada de medo. Isso tudo é um mal-entendido. Vocês estão livres para ir. Só expliquem ao terceiro Hokage e ao Shimura Danzou que isso foi um erro. A punição pela sua insolência será decidida por eles. Kyoto declarou imperiosamente, afastando a mão trêmula de Deidara. Os shinobi de Konoha, de cabeça erguida, marcharam como heróis vitoriosos, deixando Deidara para trás com seu grupo. Deidara, essa performance foi digna de um Oscar, provocou Suigetsu. Você deveria considerar uma carreira de ator, acrescentou Sasori com um sorriso irônico. Tem certeza de que deixá-los ir é melhor do que matá-los? Perguntou Konan, com a voz ainda áspera de ódio por Konoha.
Observe e veja, respondeu Deidara com um sorriso malicioso se formando. Para destruir uma força, o caos interno é muito mais eficaz do que ataques externos. Capítulo 63. O sol brilhava intensamente e uma brisa suave soprava no ar, um dia perfeito. Mas Konoha estava envolta em uma atmosfera opressiva de tristeza e desespero. A perda sem precedentes de mais de 1000 shinobi em um único dia era impensável nesta era de paz. Afinal, já fazia anos desde a terceira grande guerra ninja. Os horrores da guerra haviam desaparecido da memória há muito tempo, mas agora, eram cruelmente revividos em um único dia. Como alguém poderia aceitar facilmente essa realidade? No escritório do Hokage, os mesmos 6 indivíduos da reunião anterior estavam sentados em silêncio. O clima estava pesado, ninguém ousou falar primeiro. Hiruzen Sarutobi, o terceiro Hokage, fumava seu cachimbo sem parar. Seu rosto envelhecido estava marcado pela tristeza e culpa. Não importa como você olhe, essa falha catastrófica é minha responsabilidade como Hokage. Hiruzen finalmente quebrou o silêncio. Eu vou me afastar e permitir que alguém novo assuma o manto de Hokage. De jeito nenhum, Hokage-sama. Nara Shikaku, estranhamente emocionado, respondeu imediatamente, não há ninguém na vila agora que possa tomar seu lugar. Quer o terceiro Hokage fosse sincero ou estivesse apenas fingindo, suas palavras refletiam a verdade. Ao longo dos anos, o conjunto de talentos de Konoha havia diminuído. Jiraiya e Tsunade, do Sannin, eram mais evasivos do que nunca, não restando candidatos viáveis para suceder o cargo de Hokage. Os olhos semicerrados de Danzou brilharam friamente. Como assim? Não há mais ninguém na vila apto a ser Hokage? Seu olhar carregava uma queixa silenciosa. Sou invisível para vocês? É claro que a astúcia profunda de Danzou significava que ele não demonstrava nenhuma reação externa. De fato, Hiruzen interrompeu um dos conselheiros do Hokage. Agora não é hora de falar em renúncia. Precisamos nos concentrar em como lidar com a situação atual. Eu supervisionarei pessoalmente a cerimônia fúnebre dos nossos heróis caídos amanhã, continuou Hiruzen após uma pausa. Garanta que todas as indenizações para suas famílias sejam tratadas prontamente. Quanto às crianças deixadas para trás, providencie sua entrada na academia. E seus pais? Embora a magnitude da perda tenha sido imensa, Hiruzen administrou o processo com calma, aproveitando a experiência dos tempos de guerra. Sim, Hokage-sama. Shikaku respondeu rapidamente. O grupo continuou discutindo, abordando todos os aspectos da questão. Quando a maioria dos assuntos foi resolvida, Danzou bateu com a bengala no chão com um estalo firme, atraindo todos os olhares. Embora esta batalha tenha terminado em fracasso, não foi sem mérito. Vários indivíduos demonstraram um potencial excepcional, e isso nos dá motivos para nos orgulharmos. Todos entenderam imediatamente a quem Danzou estava se referindo. Mesmo assim, não é estranho? O lado oposto libertou nosso povo tão facilmente e até pediu uma trégua. É quase inacreditável, Mitokado expressou suas dúvidas. Quando a notícia chegou, a maioria ficou perplexa. Como as coisas acabaram assim? Tolos mesquinhos não conseguem compreender o poder da vontade do fogo, zombou Danzou, dando uma cutucada velada em Omura. Mas eu mandei verificar, continuou ele. Aquelas pessoas não estavam sob nenhum tipo de controle. Elas falaram a verdade. Para alguém tão cético quanto Danzou, ele inicialmente duvidou do resultado. Mas após investigações minuciosas, até ele teve que aceitar os resultados. Hiruzen olhou para Shikaku. O que você achou? Não havia sinais de manipulação, respondeu Shikaku. O clã Yamanaka, liderado por Inoishi, conduziu os testes pessoalmente. Um leve sorriso surgiu no rosto cansado de Hiruzen. Em meio ao mar de más notícias, isso era pelo menos um vislumbre de esperança. Ver a geração mais jovem ascender era o maior consolo para ele como Hokage. Onde está Shimura Keiyoto? Traga-o aqui imediatamente. Sim. Um ambu apareceu tão rapidamente quanto desapareceu, cumprindo a ordem. Hiruzen retornou ao seu lugar perto da janela, cachimbo na mão, observando a vila. Apesar do forte golpe, Konoha permaneceu vibrante, com novos herdeiros da vontade do fogo se aproximando. Konoha ainda é Konoha. Momentos depois, Shimura Keiyoto foi trazido para a sala. Antes que Hiruzen pudesse cumprimentá-lo, Keiyoto de repente se ajoelhou e declarou resolutamente. Hokage-sama, por favor, saia do seu cargo. O que? Os outros 6 ocupantes ficaram em silêncio, atordoados. A mão de Hiruzen, segurando o cachimbo, tremia levemente. Ser convidado a descer. Era a primeira vez. Embora momentaneamente irritado, a natureza branda de Hiruzen o impediu de reagir precipitadamente. Ah? E por que você acha que eu deveria renunciar? Ele perguntou curioso. Hokage-sama. Keiyoto começou apaixonadamente. Eu respeito e reconheço profundamente suas contribuições para Konoha. Elas são inegáveis. Mas sua liderança é muito conservadora. O que Konoha precisa agora é de um Hokage forte e decidido para nos guiar em direção a um futuro melhor. Hiruzen suspirou de decepção. Embora a dedicação de Keiyoto à vontade do fogo fosse evidente, sua ideologia agressiva se assemelhava à de seu líder de clã, Danzou, uma ideologia que Hiruzen acreditava ser perigosa para a vila. Keiyoto, força excessiva só gera mais guerras. Isso não é o melhor para a vila, Hiruzen tentou argumentar. E o que a fraqueza nos trouxe? Retrucou Keiyoto, elevando a voz. O incidente dos Hyuga com Komogakure, esta missão fracassada de interceptar os ninjas rebeldes da névoa, ambos poderiam ter sido evitados se tivéssemos tomado uma posição mais firme. Ouvi dizer que Danzou-sama defendeu um ataque preventivo e até mesmo incentivou a liderar o ataque. Se não tivesse hesitado tanto, a vila teria sofrido tamanha derrota? Danzou não pôde deixar de sorrir interiormente. Finalmente alguém que me entende. Mesmo assim, ele permaneceu calmo. Keiyoto. Danzou interrompeu bruscamente com a voz severa, mas com um toque de aprovação. Como ousa falar com o Hokage de forma tão desrespeitosa? Mas Danzou-sama, estou apenas falando a verdade.
Mesmo que isso signifique punição, devo dizê-la pelo bem de Konoha. O tom resoluto e a expressão determinada de Kyoto deixaram clara sua intenção. Bem dito, exclamou Danzou, abandonando o fingimento. Se você realmente acredita em suas palavras, então lhe darei uma chance de provar sua dedicação. Desde a dissolução da força policial Uchiha, houve uma lacuna na segurança da vila. Você será responsável por reconstruí-la. Vamos ver se sua paixão por Konoha corresponde à sua determinação. Espera, você está chamando isso de punição? Os outros trocaram olhares inquietos, mas não ousaram se opor a Danzou. Até mesmo Hiruzen, oprimido pela culpa por sua liderança cautelosa, não se opôs. Kyoto saiu do escritório com uma mistura de alívio e exaustão. Essa foi por pouco. Se o Hokage tivesse me punido, aqueles 2 demônios teriam me matado com certeza. No entanto, à medida que ele percebia isso, a excitação substituiu seu medo. Agora sou chefe de um departamento. Embora o papel estivesse vinculado a uma unidade dissolvida, ele marcou sua entrada na liderança de Konoha. Hokage SMA, me perdoe, Kyoto murmurou baixinho, seus lábios se curvando em um sorriso determinado. Isso é tudo por Konoha. Capítulo 64. O tamborilar da chuva ecoava sem parar enquanto caía do céu. Esta era a missão mais longa que Deidara havia empreendido desde sua chegada a este mundo. Um mês se passará desde a noite de sua deserção, e o grupo finalmente chegará a Megakuri. Outrora uma vila eremita, isolada do mundo após a morte de Anzo, a Megakuri agora mostrava suas presas ao mundo shinobi mais uma vez. Deidara, Sasori, sigam-me, uma voz de comando soou. Quem falava era uma mulher elegante, com cabelos violeta presos em um coque. A parte inferior do seu corpo se dissolvia em inúmeras folhas de papel branco, formando asas angelicais enquanto ela subia graciosamente em direção à torre mais alta. Conan, espere por mim, gritou Deidara, saltando rapidamente em seu pássaro de argila para segui-la. Ele discretamente pegou 2 pedaços de papel no ar e os guardou. O que você está fazendo? Conan voltou seu olhar gelado para ele. Pesquisa. Só curiosidade. Deidara rapidamente aumentou a distância entre eles, oferecendo nervosamente os papéis como um sacrifício. Finalmente, ele desbloqueou a liberação de papel, somado à linhagem do clã Ozuki, obtida de Suigetsu. Os pré-requisitos para sua transformação em argila estavam completos. Notificação do sistema. Desbloqueio concluído. Transformação em argila? Deidara testou sua recém-descoberta habilidade. Sua mão direita amoleceu, transformando-se em argila branca. Ataques físicos não o machucariam mais. Ele não só podia autodetonar partes do corpo à vontade, como também se regenerar consumindo argila. Embora o ninjutsu ainda representasse uma ameaça significativa, essa nova habilidade era inegavelmente poderosa. No topo da torre, Tendo Pen permaneceu em silêncio, seu Rinnegan olhando solenemente para o mundo abaixo. Bom trabalho, Deidara. Sasori, disse ele com a voz tão monótona e imutável como sempre, mesmo em elogios. Claro que foi um trabalho duro. Afinal, você conseguiu o trabalho de graça da gente, retrucou Sasori casualmente, com sua personalidade antissisuda aliviada pelas palhaçadas de Deidara. A expressão de Pen não mudou, mas seu silêncio falou muito. Até Conan está lá fora trabalhando incansavelmente todos os dias, acrescentou Deidara com um sorriso travesso. Líder, você sabe como está sua aparência agora? O olhar de Pen se voltou para Deidara, encorajando silenciosamente a elaborar. Como marido inútil que se aproveita do trabalho da esposa trabalhadora. Conan, normalmente estoico e composto, não conseguiu conter uma risadinha. Deidara. Shira Tensei. Ugh, líder, não me diga que está bravo porque eu toquei num ponto sensível. A voz de Deidara sumiu quando ele foi arremessado para longe. Apesar do caos, o grupo logo retornou à discussão no topo da torre. Deidara foi o primeiro a quebrar o silêncio. Líder, não está na hora de você nos contar seu verdadeiro objetivo? Meu verdadeiro objetivo? Eu já disse, dominar o mundo shinobi, respondeu Pen. Dominar o mundo shinobi? Sério? Deidara arqueou uma sobrancelha. Enquanto descansava em casa o dia todo, o Rinnegan de Pen se irritou um pouco, mas ele manteve sua atitude calma. Eu disse que reuniremos as bestas com cauda para dominar o mundo shinobi. Você acredita neles, Sasori? Perguntou Deidara, virando-se para seu parceiro. Nem pensar. A resposta decisiva de Sasori fez com que Pen e Conan olhassem para ele. Aqueles que realmente aspiram a dominar o mundo shinobi são ambiciosos e proativos. Eles demonstram um forte desejo de controle, esforçando-se para manipular todos ao seu redor. Nesse aspecto, líder, você não é nada parecido com um tirano típico. Deidara deu de ombros dramaticamente. Viu? Líder, suas afirmações grandiosas não enganariam nem Idan, quanto mais a nós. Por um momento, tanto Pen quanto Conan pareceram visivelmente perturbados. Chega. Sejam honestos conosco. Qual é o seu verdadeiro plano? Insistiu Deidara. Não só por nós, mas por todos na Akatsuki. Eles estão arriscando suas vidas por esta organização. Merecem saber a verdade. O olhar de Pen se voltou para o horizonte. Quando a chuva começou a diminuir, as nuvens se abriram, revelando o sol pela primeira vez em séculos. Seus raios quentes banhavam a terra abaixo. Os moradores de Amegakuri pararam atônitos, alguns protegendo os olhos enquanto olhavam para o céu. Hoje é domingo? Um deles perguntou em voz alta. Por que a chuva parou? Deve ser a misericórdia de Pensama. Louvado seja Pensama e Anja. Muitos caíram de joelhos, oferecendo orações fervorosas. A expressão de Pen se suavizou enquanto ele observava. Memórias dos dias de fundação da Akatsuki vieram à tona, quando ele e Aiko e Conan sonhavam em criar um mundo pacífico. Paz. Quero alcançar a paz em todo o mundo shinobi, declarou ele com a voz resoluta. Deidara e Sasori trocaram olhares, momentaneamente surpresos. Paz, hein?
Quem não gostaria disso? Murmurou Sazori, pensando em seus pais e nas inúmeras vidas perdidas nas guerras brutais. Vendo a aprovação hesitante, tanto Pen quanto Conan deixaram que leves sorrisos surgissem. Você se juntará a mim na busca pela paz no mundo Shinobi? Perguntou Pen. Claro, respondeu Deidara instantaneamente. Tenho tempo de sobra, então por que não? Acrescentou Sazori com fingida indiferença. Então sigam-me, disse Pen, conduzindo-os para o interior da torre. Pen? Conan gritou hesitante. Eles agora são meus companheiros de confiança. É justo ser honesto com eles, ele a tranquilizou. Nas profundezas da torre, uma câmara mal iluminada os aguardava. Deidara e Sazori finalmente encontraram o verdadeiro corpo por trás do Rinnegan, um homem frágil e amaciado. Esta é minha verdadeira forma. Meu nome é Nagato, disse ele, levantando a cabeça para olhá-los. A expressão de Sazori revelava sua surpresa. Então esse é o segredo por trás do Rinnegan? As costas da marionete de Sazori, Iruko, se abriram, revelando um jovem ruivo saindo. Permita-me apresentar-me devidamente. Sou Sazori da Areia Vermelha, disse ele com a voz clara e jovial. Os olhos de Conan se arregalaram. Sazori, isso é. Esta é a minha arte eterna, declarou Sazori. Transformei meu corpo em uma marionete. Capítulo 65. Em uma câmara escondida, Nagato compartilhou sua filosofia de paz com Deidara e Sazori, esperando por um acordo entre eles. Mas suas respostas estavam longe de ser favoráveis. Ingênuo. Irrealista. Deidara e Sazori rejeitaram seus ideais imediatamente. A paz alcançada pelo poder é passageira, disse Sazori, com um tom calmo, mas cortante. É como a era de Hashirama Senju e Madara Uchiha. Depois que eles morreram, o mundo Shinobi mergulhou na guerra novamente. Líder, seus métodos tratam os sintomas, não a causa, acrescentou Deidara dando de ombros. Então, Deidara, qual é a sua ideia brilhante? Conan perguntou com a voz cheia de curiosidade e desafio. Unifiquem as 5 grandes vilas Shinobi, disse Deidara confiante. Acabem com o atual sistema de uma vila, uma nação e estabeleçam a verdadeira unificação. Só assim a paz poderá ser sustentada. Mesmo que conflitos ocasionais surjam, os períodos de paz superarão em muitos tempos de guerra. Essa é a única maneira de alcançar resultados duradouros. Isso. Conan franziu a testa incerto. Se você quiser enfrentar as 5 grandes nações, não será fácil, disse ela cuidadosamente, consciente dos sentimentos de Nagato. Não se preocupe, Conan. Deus é invencível, respondeu Nagato com sua confiança radiante. Deidara não conseguiu evitar revirar os olhos. Sério? Dá para ser menos autoconsciente? Pensou. Esse seu corpo magro, quantas vezes você consegue usar os Pen dos 6 caminhos? Veja o Super Shinra Tensei da linha do tempo original. Parece impressionante, mas mal conseguiu matar oponentes habilidosos. Konoha só sofreu porque não tinha informações prévias. Se soubessem da sua condição, durariam mais que você, deixando-o em ruínas. E não se esqueça das outras 4 grandes nações. Líder, disse Deidara com um tom mordaz. Talvez ganhar uns quilinhos antes de declarar invencibilidade. Talvez te torne mais convincente. Shira. Líder, eu estava errado. Por favor, guarde suas forças para as verdadeiras batalhas que virão. Nagato, sempre idealista, frequentemente demonstrava uma ingenuidade que deixava Conan exasperada. De muitas maneiras, ela se sentia mais como uma irmã mais velha cuidando de um irmão mais novo impulsivo. Nagato, deixe Deidara terminar, insistiu Conan. Até o sábio dos 6 caminhos precisava da ajuda de aliados. Deidara continuou imperturbável. Conversamos sobre formar uma vila Shinobi unificada. Vocês já têm a Megakuri, não é? Com a recente adição de Shinobi Rebeldes da Névoa, a força de Amegakuri aumentou significativamente. E a Terra da Chuva, estando na encruzilhada das nações do fogo, do vento e da terra, é o local perfeito para se estabelecer. Expanda-se a partir daí e você poderá controlar o continente inteiro. Isso não é destino? Destino, hein? Nagato refletiu, a ideia apelando ao seu complexo de Deus. Mas as 5 grandes nações nutrem profunda hostilidade por Amegakuri, lembrou Conan. Recentemente Tsunagakuri e Konoha uniram forças para nos emboscar. Provavelmente é obra de Madara nos bastidores. Sob tamanha pressão, desenvolver a Megakuri será incrivelmente difícil. Simples. Encontre um aliado poderoso e deixe que eles se destruam primeiro, sugeriu Deidara. Qual aliado? Ivagakuri? Perguntou Conan. Considerando a saída relativamente tranquila de Deidara de sua aldeia natal, parecia uma escolha lógica. Claro que não. Eu conheço meu antigo mestre, Onoki, disse Deidara, ignorando a sugestão. Aquele velho cauteloso e astuto só exploraria a Megakuri. Então a Nação do Vento? Mas Tsunagakuri é muito fraca, ponderou Conan. Não, tem que ser a Nação do Fogo, declarou Deidara. A Nação do Fogo? Então, você deixou aquele Shinobi de Konoha irem de propósito? Perguntou Conan, perplexa. Claro. Se Hiruzen Sarutobi continuar como Hokage, é impossível formar uma aliança. Mas Konoha tem um coringa, Danzou Shimura. Ambicioso e egoísta, ele aproveitaria a chance para ganhar vantagem. Pense na linha do tempo original. Danzou tentou lutar contra um Susanoo ou com uma kunai. Usou Koto Amatsukami de forma imprudente em um único encontro e desperdiçou Izanagi como se ele tivesse vidas infinitas. Se ele se tornar Hokage, a Megakuri terá sua oportunidade. Mas Sarutobi não vai renunciar tão facilmente, disse Conan. Substituir um líder de aldeia não era uma tarefa simples. Deixe isso comigo. Precisaremos da ajuda de Orochimaru, revelou Deidara. Você não disse que ele escapou e não pôde ser encontrado? Nagato interrompeu, finalmente percebendo uma falha na conversa. Porque parece que sou apenas uma figura decorativa aqui. Meus subordinados discutem planos que eu mal entendo. Ah, haha. Deidara riu sem jeito, percebendo que havia deixado algo escapar.
Tenho trabalhado um pouco com Orochimaru. Líder, alguém como ele é valioso demais para ser morto de uma vez. Ele ainda está pesquisando as células de Hashirama. Vou trazer algumas para fortalecer seu corpo, para que você não pareça estar à beira da morte o tempo todo. Saiam. Nagato gritou. No dia seguinte, a tão esperada reunião da Akatsuki aconteceu. Desta vez, Nagato compartilhou sua verdadeira visão de paz. Embora seus métodos tenham sido criticados, sua convicção foi aprovada. Itachi Uchiha sentia-se em conflito. Sempre vira a Akatsuki como uma organização sombria e maligna. Mas agora parecia que eles estavam em busca de uma causa nobre. Ele também ansiava por paz. Caso contrário, por que teria feito uma escolha tão incompreensível entre sua aldeia e seu clã? Agora, diante de uma visão maior, ele se perguntava, deveria se dedicar a essa causa ou continuar defendendo os ideais mesquinhos de sua aldeia? O Shigaki Kizami se viu igualmente dividido. O plano parecia tão promissor quanto a visão de Madara. Qual lado ele deveria apoiar? Kakuzu rejeitou os ideais de imediato. Eu só acredito em dinheiro. Existe realmente algo que valha mais a pena perseguir do que a riqueza? Idan zombou. Eu não me importo com nada disso. Só quero rezar para Jashin. Se você matar indiscriminadamente novamente, Idan, Kakuzu alertou, não me culpe se eu matar você primeiro. Ah, você acha que pode me matar? Enquanto a discussão habitual tomava conta da sala, Kizami se virou para Deidara. A propósito, aquela lâmina explosiva Shibuki ainda está comigo. Estamos na Terra dos Pássaros agora, venha buscá-la. A lâmina explosiva. A boa sorte parecia continuar vindo em direção a Deidara. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 66. Após um rápido desvio para a Terra dos Pássaros para recuperar a lâmina explosiva, Shibuki, Deidara desbloqueou o nível 2 de maestria explosiva. A batalha contra o Shinobi de Konoha e Sunagakure também havia gerado um aumento de valor de choque o suficiente para atingir outro nível. Com a quantidade certa de pontos de habilidade, o sistema agora exibia. Sistema de Artista Supremo. Anfitrião, Deidara. Valor de choque, 1000015.000. Pontos de habilidade, 0. Habilidades desbloqueadas. Técnicas explosivas. Maestria explosiva nível 1, dragão reforçado com C2, temperaturas ultra altas, alcance de detonação estendido. Maestria explosiva nível 2. Morfologia. Otimização de morfologia, domínio de morfologia de insetos, domínio de morfologia humana, domínio de morfologia animal. Material, argila aprimorada, argila anti-raios. Ninjutsu. Aprimoramento de chakra, aprimoramento de ninjutsu, resistência a genjutsu nível 1, conversão de argila. O crescimento de Deidara havia sido substancial. Ele agora era inegavelmente um Kage, destacando-se em certas áreas que até mesmo oponentes de alto nível tinham dificuldade para igualar. A essa altura, ele tinha as credenciais para causar alvoroço no mundo Shinobi. Sasori-senpai, onde está Orochimaru? De acordo com o plano, Deidara precisava encontrar Orochimaru. Felizmente, Sasori havia implantado a técnica manipulativa da areia para ocultação de memórias na mente de Kabuto, facilitando o rastreamento da localização de Orochimaru. Na Terra dos Campos, respondeu Sasori. Terra do Som? Então, Orochimaru já estava se preparando para estabelecer a Vila do Som? Enquanto se dirigiam para a Terra do Som, encontraram visitantes inesperados, um grupo de Shinobi de Vagakure. Liderando-os estava um ninja robusto e musculoso, acompanhado por uma jovem de cabelos curtos. Ora, se não são Akatsuki e o pequeno Kurotsushi. Faz tempo que não nos vemos. Acontece que Vagakure finalmente veio procurar Deidara. Inicialmente, quando Onoki soube da deserção de Deidara, descartou-a como uma rebelião juvenil. Mesmo quando Komogakure enviou uma queixa diplomática sobre o desaparecimento de seus Jinchuriki, Onoki permaneceu indiferente. Por que eu deveria me importar com o envolvimento do seu Oito Caudas? Não é problema de Vagakure, ele pensou. No entanto, após o incidente com o desertor de Kirigakure e o envolvimento de Deidara na batalha contra Konoha e Sunagakure, Onoki não podia mais ignorar. Ele não estava preocupado em disciplinar Deidara, estava mais preocupado com a possibilidade de o ninja rebelde morrer e envergonhar Vagakure. Afinal, Deidara havia essencialmente declarado guerra a todo mundo Shinobi. Deidara Ni, você está vivo! Exclamou Kurotsushi, seu primeiro cumprimento tão ousado quanto sempre. A garota, já ostentando pernas longas o suficiente para rivalizar com Shinobi adultos, estava a caminho de ganhar o título de Sombra das Pernas. Deidara engasgou com as palavras. Como assim, estou vivo? Você esperava que eu morresse ou algo assim? Bem, o vovô disse que você está em perigo constante e pode cair morto a qualquer momento. Não dê ouvidos às bobagens daquele velho. Estou bem. Deidara dispensou-a com um gesto despreocupado. Deidara, você deveria voltar conosco. Ficar aqui é muito perigoso, disse Akatsuki sério. Não. Se Deidara Ni estiver bem, ele deveria simplesmente correr. Não volte, interrompeu Kurotsushi. Ei, Kurotsushi, não estrague tudo aqui. Akatsuki olhou para seu júnior, exasperado. Dos 3 ex-companheiros de equipe, ele se sentia o único são que restava. Mas se Deidara Ni voltar, ele pode se tornar o quarto Tsuchikage. Isso não vai acontecer. O quarto Tsuchikage tem que ser eu, declarou Kurotsushi, com as mãos na cintura em uma postura desafiadora. Bem, Kurotsushi, admiro sua autoconsciência, provocou Deidara. Não se preocupe. Deixa a posição para você. De qualquer forma, a vila pode nem existir em breve. Espero que não chore por isso depois. Você só é melhor que eu porque é mais velho. Se tivéssemos a mesma idade, você não me venceria de jeito nenhum. Kurotsushi inflou as bochechas, cerrando os punhos em desafio fingido. Akatsuki suspirou, coçando a cabeça, impotente. Os irmãos brincavam alegremente, deixando-o, o encarregado de trazer Deidara de volta, sentindo-se o vilão. Deidara, se você não retornar por vontade própria, temos ordens de levá-lo à força, disse Akatsuki finalmente.
Então vamos resolver isso do jeito de sempre. Sasori-senpai, não interfira, acrescentou Deidara com um sorriso. As lembranças da infância que compartilharam despertaram um desejo travesso. Assustar Kurotsushi com bombas sempre foi minha brincadeira favorita. Tudo bem, mas não vá muito longe, disse Sasori indiferentemente, dando um passo para o lado. Aí vamos nós. Cuidado, Deidara. Akatsushi avisou formando selos. Estilo terra, prisão do pilar de pedra. Atrás de Akatsushi, os shinobi de Vagakure executaram a técnica, levantando vários pilares de pedra para envolver Deidara. É só isso? Isso é brincadeira de criança. Com um movimento casual, Deidara libertou um enxame de aranhas de argila, explodindo a estrutura em pedaços. Liberação da terra, dragão de terra e pedra. Akatsushi retaliou com um dragão em forma de rocha avançando contra Deidara, exibindo sua destreza excepcional no estilo terra como um dos discípulos de Onoki. C1, mãos multicobras especializadas. Estrondo. O dragão de pedra se estilhaçou em fragmentos. Do lado de fora, Kurotsushi fez uma careta de desgosto. Deidara-ni, que tipo de jutsu nojento é esse? Garotas realmente não gostam de criaturas de corpo mole, né? Deidara riu maliciosamente. Cuidado, Kurotsushi. Eles estão vindo atrás de você. Não chore como da última vez, ok? Deidara-ni, você é tão mal. Em meio aos gritos de pânico de Kurotsushi e aos suspiros resignados de Akatsushi, o campo de batalha tornou-se caótico. Era apenas mais um dia para Deidara. Capítulo 67. É só isso? Olha isso. C2 forma Gari. Depois que Deidara dominou as formas humanoides, criar uma cópia perfeita de argila foi brincadeira de criança. A emoção de copiar as habilidades de outra pessoa era emocionante. Valor de choque do Shido mais 1000, os dois gigantes se chocaram ferozmente, embora a forma Gari de argila estivesse claramente sobrepujada. No entanto, a flexibilidade da forma de argila transparecia, e mesmo depois de ser esmagada até ficar sem forma, ela se reformou rapidamente. Para a forma Gari de rocha, bater nela era como dar um soco em borracha, não surtiu efeito. Tudo bem, é melhor você voltar para Iwagakure. Deidara acenou com desdém. Diga àquele velho, o terceiro Tsuchikage, para parar de me incomodar. Tenho coisas importantes para fazer. Uma expressão complicada cruzou o rosto de Akatsushi. Ele sabia que havia perdido, feio. Uma bomba daquele tamanho seria impossível de neutralizar se Deidara a detonasse. Bem, não é incomum que um discípulo supere seu mentor, pensou Akatsushi, consolando-se com clichês que aprendeu em filmes e romances. Sim, isso é perfeito. Kurotsushi bateu palmas alegremente. Agora ninguém pode competir comigo pelo cargo de quarto Tsuchikage. Calha a boca, Kurotsushi. Pelo menos finja estar triste. Jutsu multicobra de argila. Várias cobras longas de argila branca dispararam, envolvendo Kurotsushi firmemente como um casulo. Com a serpente se aproximando de seu rosto, ela começou a chorar aterrorizada. Ah, não pare. Deidara assentiu, satisfeito. Montando em seu pássaro de argila, ele riu. É assim que um bom júnior deve se comportar, lamentando a partida do veterano. Após essa breve interrupção, Deidara e Sasori continuaram sua jornada, atravessando rapidamente várias terras. Um dia depois, chegaram a Otogakure. A vila ainda estava em construção, com prédios sendo erguidos por toda parte, embora a escala geral fosse modesta. Deidara estimou que havia apenas cerca de 100 shinobi, a maioria deles cobaias de Orochimaru ou vadios que ele havia reunido. Um garoto de cabelos brancos com duas marcas circulares na testa se aproximou deles cautelosamente, segurando uma lâmina de osso na mão. Quem é você? Essa aparição. O clã Kaguya, há muito perdido de Kirigakure, talvez? Sasori refletiu com interesse despertado. Orochimaru deve ter tido sorte, ele acrescentou com um sorriso irônico. Ao ouvir o nome de Orochimaru, a expressão de Kimimaru se obscureceu. Tirando a camisa, ele assumiu uma postura de prontidão para a batalha. Se você não declarar seu propósito, não me culpe por ser rude. Para trás. Deixe-me cuidar disso. Kimimaru latiu. Para ele, aqueles intrusos eram bens de Orochimaru-sama, não deveriam ser feridos levianamente. Deidara, deixe isso comigo, ofereceu Sasori, estendendo a cauda de seu corpo de marionete para trás. Claramente, ele estava intrigado com as habilidades do clã Kaguya. Deidara deu de ombros. Por mim, tudo bem. Esses moleques nem dão experiência decente. Além disso, minha argila pode acidentalmente explodi-lo em pedaços. Balas de 10 dedos. Kimimaru disparou os ossos dos dedos como balas, mas a cauda de Sasori os interceptou casualmente. Percebendo que o oponente não era para brincadeira, Kimimaru intensificou seu ataque. Dança da clematis, videira. Kimimaru puxou sua espinha e a usou para prender Sasori, formando uma broca óssea afiada com a mão direita. Ele a empurrou em direção à cabeça de Sasori. Muito fraco, murmurou Sasori enquanto chamas irrompiam de sua boca, derretendo os ossos de Kimimaru e forçando-o a recuar. No entanto, o ataque implacável de Sasori rapidamente encurralou Kimimaru. É só isso que você tem, comentou Sasori, perdendo o interesse. Para um shinobi comum, Kimimaru era um prodígio, mas contra os monstros da Akatsuki, ele era decepcionante. Percebendo que estava em desvantagem, Kimimaru decidiu usar seu trunfo. Dança da samambaia? Uma mão pálida o interrompeu, interrompendo a técnica. Fique quieto, Kimimaru. Eu cuido disso. Aquela voz familiar fez os olhos de Kimimaru brilharem. Ele deu um passo para trás respeitosamente, curvando-se. Sim, Orochimaru-sama. Orochimaru, estamos aqui a negócios, disse Deidara, nada impressionado. Que história é essa das células Hashirama?
Vocês fizeram algum progresso? A língua de Orochimaru, semelhante à de uma cobra, estalou enquanto seus olhos brilhavam de excitação. Um pouco. Ele conduziu Deidara e Sasori a uma câmara com um grande tanque cheio de fluido nutritivo. Lá dentro, havia uma pessoa com uma árvore crescendo em suas costas, ou melhor, uma árvore com uma pessoa presa. A natureza invasiva das células de Hashirama é incomparável. A maioria dos indivíduos experimentais acaba sucumbendo, transformando-se inteiramente em árvores. Orochimaru gesticulou em direção ao tanque. No entanto, consegui extrair algumas células relativamente estáveis. Embora este indivíduo não tenha resistido totalmente à erosão celular, ele manteve autonomia suficiente para usar a liberação de madeira básica. Deidara franziu a testa. O método mais eficiente seria capturar um Zetsu branco para comparação. Com uma referência adequada, sua pesquisa decolaria. Orochimaru suspirou. Se ao menos. Zetsu branco é esquivo. É impossível capturar um. Deidara decidiu compartilhar suas ideias. Talvez você possa contrabalançar as células com algo igualmente poderoso. Por exemplo, o Sharingan. As células de Hashirama representam o ápice da liberação Yang, enquanto o Sharingan incorpora a liberação Yin. Juntos, eles podem criar um equilíbrio surpreendente. Os olhos de Orochimaru brilharam. Fascinante. Deidara, eu não esperava que você tivesse tanta compreensão da ciência. Claro. Fiz minha lição de casa para derrotar Itachi, respondeu Deidara, despreocupadamente. Itachi. A língua de Orochimaru estalou novamente enquanto ele babava ao pensar no corpo de Itachi. Infelizmente, ele nunca poderia tê-lo. Não importava, agora ele estava de olho em Sasuke, irmão de Itachi. E sua outra ideia? Pressionou Orochimaru. Como os clãs Senju e Uzumaki são parentes, suas células podem ser mais compatíveis. Tente usar a linhagem Uzumaki para estabilizar a erosão. Assentindo, Orochimaru considerou a sugestão. O clã Uzumaki estava quase extinto, mas localizar alguns retardatários não seria impossível. Após concluir a discussão, Deidara se virou para Orochimaru. Agora sobre o terceiro Hokage. Antes que ele pudesse terminar, Orochimaru interrompeu. Quero algo adiantado para a pesquisa. O que você quer? Deidara perguntou. Preciso da sua ajuda com um plano. O tom de Orochimaru ficou sério. Um plano para destruir Konoha. Capítulo 68. O plano de esmagamento de Konoha. Até mesmo Orochimaru, com sua natureza profunda e calculista, não pôde deixar de parecer momentaneamente atordoado enquanto memórias de seu passado passavam por sua mente como uma montagem fugaz. Embora tivesse nascido civil, fora acolhido como discípulo pelo terceiro Hokage, Sarutobi Hiruzen, desde pequeno. Para a criança que um dia foi, Sarutobi fora um professor gentil, um herói que protegia a vila, uma figura que, de certa forma, desempenhava o papel de um pai. À medida que envelhecia e entrava no cruel campo de batalha, encontrando os lados mais sombrios da natureza humana e da política, sua percepção de Sarutobi evoluiu. Para o seu eu jovem, Sarutobi era um comandante brilhante, um ancião respeitável e um Hokage que mantinha um coração imaculado mesmo no meio da guerra. Mas quando o próprio Orochimaru chegou à meia-idade, o outrora reverenciado Sarutobi-sensei, o puro terceiro Hokage, começou a se deteriorar aos seus olhos, permitindo que Danzou crescesse descontroladamente, fazendo vista grossa ao morte certa forçado de ataque Sakumo, apoiando Namikaze Minato como uma marionete Hokage para manter seu próprio poder, demonstrando fraqueza durante o incidente com os Hyuga, apoiando a aniquilação do clã Uchiha. Todas essas ações pintaram um quadro sombrio. A figura paterna heróica de sua juventude estava trilhando firmemente o mesmo caminho de Anzo, a salamandra, uma lenda outrora poderosa reduzida a uma memória manchada. Seria esse o destino inevitável da humanidade à medida que envelhecia e se aproximava da morte? Tornar-se tola e fraca? Essa constatação foi uma das razões pelas quais Orochimaru buscou a imortalidade, uma razão que ele nunca havia compartilhado com ninguém. Ele jurou garantir que o homem que um dia considerou um pai encontrasse o fim de um herói, encerrando sua história com um capítulo final perfeito. Não como Anzo, cujo nome foi desonrado na morte, deixando apenas maldições e desdém daqueles que um dia o reverenciaram. Inicialmente, Orochimaru planejara esperar mais alguns anos, mas a recente campanha militar fracassada de Konoha e Sunagakure o estimulou a agir mais cedo. Ele conhecia o poder da Akatsuki. Se Konoha os enfrentasse de frente à atual liderança da vila, sob o comando de Sarutobi, não teria chance de vitória. O reverenciado terceiro Hokage inevitavelmente enfrentaria uma queda sombria, manchando seu legado com uma mancha indelével. Isso não seria possível. E já que estou nisso, que esta tempestade que eu desencadeio faça o moinho de vento de Konoha girar, pensou Orochimaru, seus lábios se curvando em um sorriso sinistro. Konoha estava imersa em paz há muito tempo. Se não conseguia despertar do sonho de ser a primeira vila oculta, como poderia sobreviver às marés instáveis do mundo Shinobi? Afinal, até o Rinnegan havia aparecido. A figura misteriosa da queda do clã Uchiha e o enigmático Zetsu da Akatsuki eram ameaças à espreita. As águas no mundo Shinobi estavam mais profundas do que nunca. Tic. Então esses são os laços daquele idiota do Jiraiya sobre os quais ele sempre prega? Orochimaru zombou. Mesmo alguém tão frio quanto eu não consegue escapar da influência deles. Enquanto isso, Deidara e Sasori ficaram igualmente surpresos. Plano de destruição de Konoha. Deidara estava prestes a sugerir isso pessoalmente. Inicialmente, ele esperava que Orochimaru os extorquisse em troca de recursos. Mas agora, parecia que estavam recebendo pagamento adiantado. Esse arranjo foi uma vitória absoluta para ele. Combinado. Deidara concordou, assentindo. No entanto, tem um pequeno pedido. Ah? O que foi? Orochimaru acordou de seu devaneio, retornando ao seu comportamento habitual suave porém ameaçador. Quero que este plano de esmagamento de Konoha abra caminho para Danzou garantir a posição de quinto Hokage.
Quando Deidara expressou essa condição, Orochimaru imediatamente entendeu que ele havia se precipitado. O que deveria ser a outra parte buscando sua ajuda, acabou se tornando um preço alto para ele. Mesmo assim, tendo feito a oferta, ele não podia recuar. Orochimaru não era de voltar atrás em um acordo. Tudo bem, concordou ele lambendo os lábios com interesse. Parece que a Akatsuki está se preparando para algo grande. Será que a tempestade no mundo shinobi finalmente vai começar? Pensou Orochimaru, alegre. Ele detestava a estagnação mais do que qualquer outra coisa. Como chegamos perto do terceiro Hokage? Perguntou Deidara curioso. Se não pudessem fazer uma abordagem cirúrgica e tivessem que partir para um ataque total, isso entraria em conflito com seu objetivo de firmar uma aliança. Se Konoha fosse completamente devastada, não haveria oportunidade de fortalecer os laços. Além disso, as outras 4 grandes vilas provavelmente formariam uma coalizão imediata para esmagar sua organização terrorista. Uma delegação do Daimyo da Terra do Fogo visitará Konoha em alguns dias para abordar as consequências da campanha fracassada e discutir financiamento adicional para a reconstrução, explicou Orochimaru. Nós tomaremos o lugar deles. Certo. Voltarei a Otogakure em 3 dias para esta operação, disse Deidara. Kakuzu e Idan serão os principais combatentes. Com isso, Deidara e Sasori partiram. Por que Kakuzu e Idan? Deidara esperava facilitar uma aliança entre a Megakure e Konoha após a operação. Para isso, ele não podia se dar ao luxo de ter Shinobi de Megakure visivelmente envolvidos no ataque. Caso contrário, a indignação pública tornaria tal parceria politicamente impossível mesmo para Danzou. Dentro da Akatsuki, batalhas recentes expuseram vários membros. Deidara, Sasori e Konan foram identificados. Itachi era um espião, o que indiretamente comprometeu Kizami. Zetsu não agiu, e a condição de Nagato tornava o último recurso. Restaram apenas Kakuzu e Idan. Quando Deidara os encontrou, a dupla estava em um posto de recompensas na Terra do Fogo, resgatando seu último saque. Kakuzu-sama, aqui estão 10 milhões de ryu, disse o gerente da estação, verificando a identidade do cadáver e recuperando uma mala do cofre. Kakuzu não saiu imediatamente. Em vez disso, abriu a mala e contou meticulosamente cada nota, uma por uma. Kakuzu está de volta, Sasori murmurou irritado, sua cauda de escorpião se contraindo de impaciência. Não é minha culpa. Idan deu de ombros impotente. Toda vez que Kakuzu saca, ele insiste em contar cada nota ele mesmo. É melhor você torcer para que ele não entre no clima de contar 2 vezes, ou até 3 vezes, acrescentou Idan. Ugh, é tão irritante, resmungou Idan. Para ele dinheiro não tinha sentido. Se quisesse alguma coisa, simplesmente pegaria. A única coisa que lhe trazia prazer era matar, uma busca pura e simples. Ei, Idan, sussurrou Deidara, aproximando-se com ar conspiratório. O que foi? Idan perguntou curioso, imitando o tom baixo de Deidara. Kakuzu sabe que Konan gasta todo o seu dinheiro em etiquetas explosivas? O quê? Você está falando sério? Exclamou Idan, com a voz em choque. Ele já conseguia imaginar a reação de Kakuzu a essa revelação, o avarento poderia literalmente explodir. E dada a sua idade, um vaso sanguíneo rompido ou um derrame não estavam fora de questão. Provavelmente não respondeu Deidara com um sorriso irônico. Mas isso não faz dele o maior idiota? Incapaz de conter o riso, Idan teve que cobrir a boca e sair rapidamente para fora para não expor o disfarce deles. Enquanto isso, o olhar penetrante de Kakuzu se voltou para a comoção. Idan, cala a boca, disse Kakuzu friamente, estreitando os olhos verdes e brilhantes. Você está atrapalhando minha contagem. Claro, foi mal. Vou embora. Idan se desculpou rapidamente, saindo da cena antes que sua risada contida pudesse explodir novamente. Capítulo 69. Ugh! Um grito de gelar o sangue ecoou quando o gerente do escritório de recompensas foi empalado na cauda de Iruko. Sasori, o que você está fazendo? A voz de Deidara carregava um toque de exasperação. Esperar é chato. Percebi que esse cara tem uma recompensa de 5 milhões de ryu pela cabeça. Pensei em aproveitar o tempo. Ei, tem mais alguém aqui? Anda logo e me dá isso. Outro funcionário trêmulo se adiantou, claramente acostumado a lidar com pessoas desagradáveis. Era normal, a maioria das pessoas que trabalhavam em escritórios de recompensas também tinha recompensas, não do tipo concedido por heroísmo, mas por vilania pura e simples. Ah, aqui estão seus 5 milhões. O balconista entregou uma caixa para Sasori, desesperado para não acabar como seu colega. Kakuzu, senhor, por favor, não me olhe assim. Não tenho nenhuma recompensa por mim. Sério? As artimanhas de Sasori pareciam abrir um novo mundo de possibilidades para Kakuzu. Matar funcionários do escritório de recompensas para reivindicar suas recompensas? Engenhoso. Conveniente também, sem necessidade de caça, apenas um ninho inteiro de recompensas em um só lugar. Como coletar pepitas de ouro do chão. Kakuzu folheou o livro de recompensas. Só depois de confirmar que o balconista trêmulo não valia nada, ele, arrependido, guardou a caixa e foi embora com Sasori e Deidara. Então, qual é a história? Por que vocês vieram até mim? Kakuzu finalmente perguntou depois que saíram do escritório. Orochimaru está planejando assassinar o terceiro Hokage. Precisamos da sua ajuda, disse Deidara sem rodeios. Assassinar o Hokage? Kakuzu ficou tenso, e memórias que ele preferia esquecer ressurgiram. Não, este não era o mesmo Hokage de antes. O homem que quase o assustou até a morte com uma kunai a 800 metros de distância. Este era um velho em seus últimos momentos. Nada a temer. Não que Kakuzu estivesse interessado nesse tipo de trabalho. Era um desperdício de tempo que ele poderia usar para ganhar dinheiro. Mas como os outros membros da Akatsuki estavam pedindo, e como o líder já o havia instruído a cooperar, ele não podia recusar de cara. Quanto tempo isso vai levar? Perguntou Kakuzu. Cerca de 5 dias, estimou Deidara. 5 dias, 50 milhões de ryu. Cada dia a mais são mais 10 milhões, declarou Kakuzu categoricamente.
50 milhões por 5 dias? Isso é roubo à luz do dia, Kakuzu. Ida interrompeu, descontente. Claro, as recompensas que eles buscavam valiam dezenas de milhões, mas levaram meses de busca e luta para coletar. Isso inclui a sua parte também, Idan. 1 milhão por dia pelos seus serviços. Um acordo justo, não é? Considerando que estamos indo para Konogakakuri para uma missão perigosa, é razoável, disse Kakuzu com naturalidade. Sua maestria em pechinchar era evidente. Em instantes, Idan assentiu com relutância. Boa observação. Idan coçou o queixo, pensativo. Mas eu não preciso de dinheiro. Então a sua parte ficará comigo para a guarda, declarou Kakuzu suavemente. Considere como uma doação para aquele que passa mais tempo ouvindo suas preces. Espere, você está dizendo que está se convertendo ao jashinismo? Os olhos de Idan brilharam de excitação. Contanto que Jashin me pague, fico feliz em rezar, Kakuzu respondeu, impassível. Se dinheiro estivesse envolvido, ele até vestiria um vestido e dançaria para o deus. Se Deidara tivesse um celular, ele teria gravado essa cena e enviado para Nagato e Conan. Contemplem seu leal ancião trabalhando incansavelmente para financiar a organização mesmo com a idade. Conan, o que você acha de usar os fundos de aposentadoria de um octogenário para comprar etiquetas explosivas? Qual é a sua resposta, Deidara? Perguntou Kakuzu. Combinado, disse Deidara, sorrindo. Mas primeiro preciso esclarecer uma coisa. O que é? Se eu estou te pagando, isso significa que pelos próximos 5 dias você é tecnicamente meu funcionário. E como seu empregador, o valor que você gerar durante esse período deve pertencer a mim. Parece justo? Kakuzu pensou um pouco e assentiu. Isso é razoável. Você me paga, então o valor que eu criar é seu. Hehe, ótimo. Então, quando atacarmos Konoha, quaisquer recompensas que você coletar pertencerão a mim, certo? Como seu empregador. O quê? Os olhos verdes e brilhantes de Kakuzu se arregalaram. De todas as contingências que ele havia planejado, esta não era uma delas. Deidara não apenas empataria, ele ganharia uma fortuna. Os capitalistas sempre lucravam mais, deixando trabalhadores diligentes como Kakuzu explorados e amargurados. Ele mergulhou num silêncio taciturno, irradiando a aura de um homem derrotado. Tudo bem, vamos para Otogakuri e encontrar Orochimaru, disse Deidara. Enquanto viajavam pela floresta, Ida notou Deidara mexendo em seu anel. Curioso e entediado, perguntou. Deidara, por que você está contatando o líder? Bem, Deidara coçou a cabeça timidamente. Esta missão é tecnicamente para a organização, então eu não deveria ter que pagar por ela. O quê? Você vai ser reembolsado? Eu disse ao líder que o Kakuzu vai cobrar 100 milhões. É melhor eu embolsar a diferença. Kakuzu, que liderava o grupo, cuspiu sangue e caiu da árvore. Ei, Kakuzu, você está bem? Não me diga que ele realmente morreu de choque. A pressão dele está muito alta. Idan ponderou. Deitado entre as folhas caídas, Kakuzu contemplava sem vida a copa das árvores acima. Este mundo cruel e capitalista merecia ser destruído. Quando chegaram a Otogakuri, até Orochimaru ficou nervoso com a aura sombria que Kakuzu exalava. Vocês mudaram de ideia sobre me matar? Perguntou Orochimaru nervoso. Relaxa, Orochimaru. Kakuzu só está chateado. Ele está velho, e pequenos choques emocionais podem realmente afetá-lo, explicou Deidara apressadamente. É um incômodo sério. É mesmo? Orochimaru relaxou um pouco, mas ainda olhava Kakuzu com cautela. Certo, vamos lá. O enviado do Daimyo está se aproximando do ponto de emboscada, disse Orochimaru, liderando o caminho. Capítulo 70. Os portões familiares de Konogakakuri apareceram, uma visão que ele nunca tinha visto antes. Em seus postos habituais, Izumo e Kotetsu bocejavam, mantendo sua eterna vigília como guardiões. Sua existência era um mistério comparável apenas a pessoas como Otsutsuki e Shiraku e o enigmático Genin de Konoha. Kotetsu, olha ali. É o enviado do Daimyo? Izumo olhou para as figuras que se aproximavam através da espessa névoa matinal, esforçando-se para discernir detalhes. Tem que ser. O único movimento de grupo em larga escala relatado recentemente foi o deles. Kotetsu se animou, embora seu desdém pela frágil nobreza fosse evidente. Ainda assim, as ordens do Hokage deixaram uma coisa clara. Eles não podiam cometer erros ao lidar com esses VIPs. Logo, Koharu Tatani, Shikakunara e um contingente de shinobi de Konoha chegaram para cumprimentar o enviado. Não esperávamos você tão cedo. Por favor, nos perdoe se nossos preparativos parecerem inadequados, disse Koharu, com uma expressão levemente desculpada. Como chefe de fato da diplomacia de Konoha, receber delegações estrangeiras era sua responsabilidade. Não precisa se desculpar. A culpa é nossa por chegar antes do previsto, respondeu o líder do enviado, ninguém menos que Orochimaru disfarçado. Sua técnica de transformação era impecável, mas a aura natural de Orochimaru era difícil de esconder. Felizmente, a nobreza frequentemente carregava um ar de fragilidade ou peculiaridade. Então, os shinobi de Konoha não suspeitaram de nada em comum. Por favor, sigam-me. Preparamos acomodações para vocês. Esta noite, eu mesmo oferecerei um banquete para recepcioná-los. Liderado por Koharu, o grupo seguiu para a aldeia. Embora nenhuma ordem oficial para esvaziar as ruas tivesse sido dada, a maioria dos moradores instintivamente evitou a comitiva. Ciente de que tal demonstração significava a chegada de figuras importantes, ninguém queria parecer muito alheio ou muito intrometido. Bem ninguém, exceto uma pessoa. Vindo de uma esquina, uma criança de camiseta amarela e shorts, com o rosto marcado por 6 linhas distintas semelhantes a bigodes, surgiu de repente, carregando um balde de tinta em uma mão e um pincel na outra. A cada passo, tinta colorida respingava por toda parte.
Naruto, pare aí mesmo, gritou um jovem com uma cicatriz horizontal no nariz, correndo atrás dele com uma mistura de fúria e desespero. De jeito nenhum, o garoto gritou de volta, correndo ainda mais rápido. Os aldeões rapidamente se afastaram, com uma mistura de irritação e desgosto nos rostos. Não ficou claro se o desdém deles era direcionado à potencial mancha de tinta ou ao próprio Naruto. Infelizmente para Naruto, hoje não era seu dia de sorte. A presença do enviado do daimyo significava que suas palhaçadas não seriam toleradas. Um Jonin na retaguarda do grupo do enviado deu um passo à frente, agarrou Naruto pelo colarinho no meio da corrida e, sem cerimônia, o jogou em direção ao jovem marcado. Iruka, controle-o corretamente ou chamarei a Anbu para lidar com isso, Koharu retrucou friamente. Sim, claro. Iruka curvou-se rapidamente. Desculpe, Koharu-sama. Naruto é só uma criança. Ele não entende, implorou Iruka. Chega, vamos em frente, disse Koharu com desdém. Observando a cena se desenrolar, o disfarçado Orochimaru lambeu os lábios e perguntou, fingindo curiosidade. Que é aquele? Desculpem-me pela perturbação. Aquele é o Jinchuriki da 9 caudas, um encrenqueiro e uma criança amplamente odiada, respondeu Koharu sem rodeios. Não havia sentido em esconder, o status de Naruto como Jinchuriki era de conhecimento geral. A decisão de torná-lo público recaiu inteiramente sobre os ombros de Danzou. Apesar das objeções de Hiruzen e outros, Danzou insistiu em expor a identidade de Naruto, acreditando que isso poderia despertar a escuridão do garoto. Se Naruto mostrasse o menor sinal de instabilidade, Danzou teria toda a justificativa necessária para colocar a Kyuubi sob seu controle dentro da raiz. A propósito, continuou Orochimaru, mudando o rumo da conversa, ouvi dizer que há um único sobrevivente do clã Uchiha. Como ele está? Ele ainda é uma criança, lidando da melhor maneira possível com tamanha tragédia, respondeu Koharu secamente, sem vontade de dar mais detalhes. Não vendo mais oportunidades de obter informações confidenciais, Orochimaru abandonou o assunto e puxou conversa educadamente com Koharu enquanto caminhavam. Por fim, o grupo chegou a uma luxuosa pousada, reservada exclusivamente para o enviado. Agentes da Anbu cercaram discretamente a área, garantindo sua segurança, ou assim parecia. Uma vez acomodado, Deidara ficou inquieto. Vou sair para explorar, anunciou. Eu também vou, exclamou Idan. Não vai, rosnou Kakuzu. Você só vai causar problemas. Sasori-senpai, quer vir? Deidara virou-se para Sasori. Não estou interessado, respondeu Sasori secamente. Para ele, esperar sem fazer marionetes já era torturante o suficiente, mas vagar pelas ruas não lhe atraía nada. Tudo bem, vou sozinho. Na entrada da pousada, um shinobi de Konoha de guarda deu um passo à frente. Senhor, precisa de alguma coisa? Nada demais, disse Deidara com um sorriso. Só quero explorar Konoha. Como uma vila ninja, tenho certeza de que tem um charme único. Claro, o shinobi estufou o peito de orgulho. Quer que eu arranje um guia para você? Deidara pensou em recusar, mas a ideia de ter alguém à sua disposição como um enviado visitante era tentadora demais para deixar passar. Isso seria perfeito. Ah, e eu preferiria uma garota bonita como minha guia, acrescentou Deidara com um sorriso maroto. O shinobi riu sem jeito. Imediatamente, senhor. Por favor, espere aqui. Pouco tempo depois, o pedido chegou até Koharu. Ela suspirou levemente exasperada. Tais exigências não eram incomuns em relações diplomáticas. Para ela, porém, Deidara era apenas um enviado menor, não alguém digno de privilégios especiais. Mesmo assim, recusar diretamente seria rude. Depois de pensar um pouco, ela decidiu, mande a Anko. Ela é animada e impetuosa, perfeita para lidar com situações como esta. Ela não se deixa levar. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.